Fala, Dev, beleza? Mike Brito na área para mais um Bora Codar. Esse é o Bora Codar número 29 e nós vamos construir, usando a inteligência artificial, sim, nós vamos construir esse projeto aqui que vai mostrar pra gente uma imagem antes, uma imagem depois. A ideia é que a inteligência artificial conseguisse fazer toda essa parte de conversão de imagem. Existe isso por aí, tá? Mas o que nós vamos construir aqui é a interface HTML, CSS e JavaScript. Só que a gente vai usar a inteligência artificial para ajudar a gente a fazer esse projeto. Eu vou mostrar para você como que na prática a gente usa a inteligência artificial para dar uns destraves, umas boas ideias ou acelerar a gente na programação, né? E claro, eu vou mostrar também que ela não é tão inteligente assim, algumas coisas não vão estar certas, certeza. Por isso a gente usa a ferramenta e não é a ferramenta que usa a gente. De qualquer forma, curte aí que vai ser muito legal tudo que eu vou apresentar para você, inclusive lá no final também do vídeo eu vou estar falando um convite, fazendo um convite para você continuar estudando cada vez mais. Então, sem mais conversas, bora codar! Então bora lá, pessoal, codar esse desafio 29, antes e depois com IA. Projetaço aí feito pelo nosso amigão Daniel Duarte. Valeu, meu querido, por esse projeto. E ao ler esse título, né, antes e depois com IA, o que eu imaginei fazer com vocês? Antes da gente chegar na resolução final, por que a gente não usa a IA para tentar fazer pra gente esse projeto? Né? Com a IA a gente vai tentar fazer esse projeto. Veja que a ideia do projeto é você ter uma ferramenta, né, mostrando como que seria uma imagem ruim e como que a IA melhoraria essa imagem. Existem esses projetos por aí, né? E aqui a gente vai construir isso, né, a partir da interface, um pouquinho de JavaScript, né? Mas o legal é, será que a IA conseguiria fazer pra gente esse modelo? Não exatamente esse modelo, mas algo que ajudaria a gente? Então a gente vai usar o nosso querido ChatGPT para isso. E eu vou começar aqui falando para ele, ó, você é especialista em programação web com HTML, CSS e JavaScript. Crie uma página, um app. Vou escrever isso. Crie um app onde teremos duas imagens, uma com baixa qualidade e outra com boa qualidade. O objetivo é ter um slider de maneira vertical, onde eu possa mostrar o antes e depois da imagem. Vou começar por aqui, tá? Vou começar por aqui e depois a gente vai melhorando esse prompt. Deixa eu ver como que ele vai ajudar a gente. Então aqui ele está falando que pode ajudar a criar esse aplicativo. Ele está dando algumas ideias aqui, imagens antes, depois. Deixa eu ver como que ele está fazendo isso aqui. Before, range slider, interessante. Tá colocando o script, ok. Deixa eu copiar essa parte do código e eu vou dar uma lidinha com vocês. Então aqui ele está fazendo o básico, ele está colocando umas imagens antes e depois. O que eu já fiz aqui, pessoal? Eu já exportei essas imagens, tá bom? Eu exportei a imagem do antes e depois. Para você exportar, você vai vir aqui na parte do Style Guide, aí você exporta a imagem antes e a imagem depois. Tranquilo? Então eu já fiz a exportação dessas imagens, eu já vou mostrar para você onde que é que eu vou colocar ali no projeto. Então aqui onde ele está ajudando a gente, ele está esperando uma imagem do antes, né? Então eu vou trocar aqui pela imagem do antes. Eu já subi ela na internet. E a imagem do depois está aqui. Ok, então temos uma imagem aqui e outra aqui. Até aqui faz um pouco de sentido, tá perto do que eu estava imaginando, tá? Tô só tirando aqui algumas coisas extras que a gente não precisa nesse projeto. Tá perto do que eu tô imaginando. Vamos ver o CSS, né? O que ele vai fazer com o CSS agora. Então vou copiar todo o CSS e vou jogar pra cá. Cara, se ele acertar eu vou ficar muito impressionado. Aqui foi uma porcaria, ficou bem ruim. Vamos entender. Display Flex, Content Center, Align Center, ele está fazendo o alinhamento do conteúdo ao centro, tá bom? Tá tirando a margem e colocando uma cor de fundo. Deixa eu trocar essa cor de fundo, tá? 1, 2, 1, 2, 1, 4. Tudo isso eu poderia estar fazendo lá pro ChatGPT, né? Poderia estar falando para ele, arruma para mim tal coisa, coloca a cor de fundo de tal jeito, né? Mas eu vou fazer aqui no código mesmo. Poxa, eu acho que é até mais rápido a gente ir arrumando aqui. Mas se ele acertar boa parte, cara, eu vou ficar impressionado. O image container, agora vamos ler aqui como que está o HTML. Então ele tem um image container aqui. Ele chamou de image container, onde ele está colocando tudo. Tudo bem.
O image container dele, então, está tendo uma posição relativa. As imagens ele está colocando como absolutas, top e left 0. Aqui, eu acho que aqui começa a ficar um pouco estranho. 100% da imagem before. Ah, tá. Aqui o before. Ah, tá. Esse aqui é uma classe, tudo bem, que está contendo a imagem dentro. Legal. Então, esse before image e after image são os containers. E eles têm um 100%, 100%. Só que aí que tá o lance. 100% do quê? Em algum lugar a gente tinha que estar colocando, sei lá, vou colocar aqui width de 80 viewport width. E pode ser um aspect ratio de 16:9. Talvez. Tá? Então, o que eu estou fazendo aqui? Gente, quando o negócio é 100%, né? 100% de largura, 100% de altura, é relativo a alguma coisa. Veja que essa aqui é uma caixa que está dentro dessa caixa, que está dentro dessa caixa. Legal? Em nenhum lugar aqui eu estou definindo, por exemplo, a largura que eu quero para que ele seja 100% relativo à largura. Entende? Então isso é meio que necessário aqui. Deixa eu ver o que esse slider está fazendo. Ok. Então, quando eu defino uma largura e um aspect ratio, que também está definindo a altura aqui, eu estou definindo como que eu quero ver essa imagem. Ok, então até aqui tudo bem. Uma outra coisa que nós temos no nosso projeto lá é um border, né? Um border de... Deixa eu ver como que tá essa bordinha aqui. Eu já vou vir colocando, a gente vai fazendo assim, híbrido, né? Não estou fazendo com as propriedades, as larguras e alturas perfeitas do projeto, mas tá valendo. Aqui com o command contra barra, eu abro essa lateral, eu vou deixar aqui em Dev Mode, e aí eu posso olhar o projeto e ver aqui essas opções. Assim, sem o fundo, né? O fundo não importaria muito, mas eu estou copiando tudo e jogando aqui pra gente ter a bordinha e ver como que ele vai ficar. Depois esse fundo aqui eu não preciso. Deixa essa bordinha aqui, tá 8 pixels. Tá bom, vou deixar assim dessa forma e o radius ali. Ok. Então a imagem 100%, Object Fit Cover. Pra que é isso, né? Que dependendo das proporções da imagem, o cover vai fazer a cobertura certinha sem esticar essa imagem. Tá bom? Ó, cover, ele vai cobrir todo o espaço ali sem esticar a imagem. Então até aqui eu acho que eu concordo. A parte do slider, que não tá tão interessante, porque ele colocou aqui, ele colocou uma largura, tá vendo? Ó, de 100 e altura de 300. Aqui, se esse slider está dentro de alguma coisa, deixa eu imaginar um 100%, tá? 100% de altura, e vou imaginar um 100% de largura. Então o que ele vai ter? Beleza, ó, tá lá nas bordinhas agora, tá vendo? Eu não preciso de uma borda. Ele colocou ali, é até legal para eu saber que existe, mas eu não preciso, né? O background transparent faz sentido, transparente, tá? Porque daí ele fica navegando todo aqui, ó, essa bolinha, ok? Por enquanto essa bolinha eu vou deixar ele, só que aqui tem um lance, ó, slider thumb, né? Que é justamente essa bolinha e tudo mais, ele vai fazer isso daí pra gente. Se eu tiro, por exemplo, se eu coloco uma altura de 100% aqui, deixa eu mostrar para você. Se eu coloco uma altura de 100%, ele vai cobrir tudo isso daqui, né? A ideia é que ele cobrisse tudo aquilo ali. O appearance pode ser unset ou none, tanto faz, unset. Aqui eu já sei que ele tem... Vou tirar o border radius e a largura eu vou deixar de 6 pixels. Aqui eu já sei que às vezes ele dá uma travadinha, eu não sei porquê, tá? Às vezes ele dá uma travadinha de não mostrar. Talvez porque é o slider thumb, não sei das quantas. De novo aqui, none, slider thumb. Tá, não sei porque não tá pegando. Deixa eu ver se essa altura, não sei, acho que não. Aqui ele tá 100%, mas deixa eu botar... Tá, vamos colocar uma altura de 100 viewport height, pronto. 100 viewport height. Era isso mesmo. Então ele vai cobrir tudo aqui, tá vendo? Tá pegando de fora a fora. Não tem problema, desde que esse cara aqui, container... Aqui, ó, esse image container, desde que ele tenha aqui um overflow hidden, tá tudo certo. Que tudo que sobrar para fora dele, eu não quero que apareça. Overflow hidden, tá bom? Bom, então aqui tá o slider andando de um lado para o outro. Perfeito? Agora esse range thumb... Ah, tá. Esse daqui deve ser para Mozilla Firefox, enquanto esse daqui é para o WebKit, aquele ali é para o Firefox. Por que ele fez separado? Não sei, sendo que ele podia fazer junto, a não ser que há propriedades diferentes de um para outro. Ah, o appearance, ok. Talvez esse appearance seja diferente de um para outro. Então deixa eu copiar isso aqui, ó, e jogar para cá. Tá? É que como eu não tenho um Firefox aqui para testar, não sei se é isso daí. Bom, então até aqui eu concordo com o que eu tô vendo aqui, faz sentido.
Vou até analisar de novo o projeto aqui com vocês, que essas bordas elas têm o mesmo padrão. Então, voltando aqui, a borda não vai ser 6, vai ser 8. Essa largura aqui, ó, tá bom? Ela vai ter a mesma coisa. Beleza, até aqui tá fazendo sentido. Vamos ver agora o resto, GPT. Vamos ver o que você colocou pra mim. E o pessoal fica rindo, né? Tem gente que fica tirando sarro do meu jeito de falar GPT. Porque se é em inglês, né, pessoal? As palavras G, P e T é isso, em inglês, GPT. Né? Não tem muito o que fazer, GPT. Na verdade é T, né? É fresco, eu sei. Mas vamos lá, eu vou copiar esse código aqui. Vamos vir pra cá. JS. Vamos colar aqui. Agora eu quero ver se vai ter alguma diferença aqui. Primeiro eu quero ler, antes de testar. Então o slider, pegou o slider, before image. Ok, eu acho que ele tá pegando certo. Quando o input mudar, ele tá pegando o valor. E tá mudando o tal de clip path. Eu pensaria de outra forma aqui. Olha, diferentão. Bem diferentão. Não é assim que eu pensaria, tá bom? Mas eu achei interessante o jeito que ele tá fazendo. Então, primeiro, vamos lá. Isso aqui tá um valor de 50, 100. Então, o que eu faria, né? Aqui na imagem... for after. Tá, outras coisas que eu mudaria aqui, por exemplo, ao invés de ser div aqui, eu já colocaria aqui, ó, um picture, tá? Porque, cara, é mais semântico. Esse daqui poderia ser o main da aplicação. Só é frescura também. Aí, deixa eu ver o que eu faria. Aí o picture, ou seja, esses dois carinhas aqui, ó, eu poderia substituí-los por picture. Picture. Dá pra substituir tranquilo. Esse aqui, ó, after image. E aí eu tenho que pensar, porque o after, deixa eu ver como que tá a aplicação aqui. O after vem depois e o before antes, tá. O que eu fiz aqui com o negócio? Acho que eu joguei pro lado ali e não vi. Então, ó, o after image e before, tá. Aqui eu vou pegar o after, tracinho image, vou colocar uma largura de 50%. 50%. Deixa eu ver o que ele vai fazer ali. Tá, legal. Então o que está acontecendo aqui? Quando eu mudo a largura desse carinha, aí é o inverso mesmo. Deixa eu já só arrumar isso aqui, tá, pessoal? Vai ser o inverso, o antes vem primeiro. Aqui, ó. Vem o antes e depois, dessa forma. Só para eu ver ali invertido. Não inverteu, mas já vai. É porque um tá em cima e o outro tá embaixo. Relaxa que a gente já arruma isso daqui. Então, quando eu mexer nisso daqui, no after, eu vou primeiro fazer o seguinte ajuste. Aqui nesse container aqui, deixa eu ver como que ele tá. 80, 50, aí temos o picture, que ele vai trazendo isso aqui. Cara, eu acho que eu não preciso nada disso, tá bom? Acho que isso aqui é exagero. Aqui, ó, eu vou deixar a mesma propriedade que eu tenho aqui, de 80, tá vendo? 80 viewport width. Porque daí essa imagem, o que ela vai fazer? Ela vai respeitar essa mesma proporção que eu vejo aqui. Tá? Quando eu mudar isso aqui, não vai ter muita diferença. Aí, aqui vai ser o before image, que a gente vai mexer na porcentagem dela. Que ela deveria estar sendo cortada agora. Deixa eu só ver se o nome está certo primeiro. After image, before image, picture. Então eu quero que isso aqui, tá? Before, ele tem o valor. E assim, e aí, beleza. Então eu quero que essa picture, presta bem atenção, tá? Essa caixa picture vai ficar 50%, que é metade dela. E tudo que transbordar, que seria o image, tá transbordando, tudo que transbordar eu não quero ver. Então overflow hidden. Tá bom? Legal. É isso aqui mesmo que eu quero, tá? Então vamos lá. Agora eu tenho que mexer no JavaScript. Então não tem nada desse de clip path, essas coisas aqui não. Tá? O que eu mexeria aqui primeiro? Então eu vou apagar essas duas coisas aqui, apagar tudo e vamos fazer aqui do zero. Então eu pegaria o before image, no caso, né? Before image. Ah, então ele tá pegando a imagem, não é a imagem que eu quero. Então aqui eu já mudaria. Eu só vou colocar before, tá? Que eu já mudaria, deixaria o before image. Isso aqui eu vou tirar. Então eu vou pegar o before, ok? Eu vou mexer no style dele e no width dele. Vou colocar o target value. Mais uma porcentagemzinha aqui, porque ele tem que ser em porcento. Deixa eu ver isso aqui. É isso. Tá bom? É isso.
O princípio tá, cara, você vê que boa parte, a própria inteligência artificial ajudou sim, mas talvez o meu prompt, né, ou seja, a pergunta, o que eu pedi para ele fazer para mim, talvez poderia ser melhorado e eu poderia ir conversando com ele aqui, tá? Para ele ir melhorando, dando outras ideias. Mas eu preferia eu mesmo pegar no código e falar assim, não, peraí, eu já sei o que tem que mudar aqui, pensei algumas coisinhas, né, fui meio que imaginando o que dava para mudar. Um problema que eu posso ter nisso, inclusive, que você pode ter percebido, é que eu preciso começar a observar muita coisa que está acontecendo, né? Eu preciso entender várias coisas que ele fez ali para que eu possa vir com alguma solução, tá? Então tem que entender um pouquinho além. Por isso que eu sempre convido você a continuar estudando, eu sempre convido você a melhorar a sua carreira. Você vai usar a ferramenta para ela te dar uma boa aceleração. Gente, eu juro, isso aqui me ajudou muito. Agora, eu tô fazendo agora com você, isso é bem legal. Isso me deu muita velocidade. Eu poderia ficar melhorando o prompt, mas quanto mais eu conhecer de programação, mais rápido eu resolvo qualquer detalhezinho que eu não passei direito para ele. Tá entendendo? Então, como que eu vou colocar agora essa parte aqui? Também poderia usar a inteligência artificial, falar para ele, tem uma bolinha em SVG, eu queria que você colocasse ela no meio do slider, sei lá, poderia ficar conversando com ele, né? Mas eu vou pegar logo aqui, essa bolinha, eu vou pegar aqui esse slider, essa bolinha, e vou exportar ou copiar aqui como SVG, tá? Para que eu cole aqui na minha aplicação, numa parte onde não existe aqui ainda. Faltou ele colocar aqui eu vou chamar de dragger, uma div dragger, e aí eu coloco o SVG ali dentro, tá bom? Desse dragger aqui. Aí eu tenho que vir aqui e fazer o posicionamento dele que eu imagino na minha página, tá? Então ele vai ser o dragger. Eu vou colocar ele com uma posição absoluta também. Eu vou colocar ele com um top de 50%. Ele já vai meio que descer para aqui, tá? Um left de 50%, ele vai vir para cá. Só que perceba que existe um ponto de interesse que a gente fala, né? Então imagina que isso aqui é um quadradinho. Tudo são caixas, né? Pro CSS, HTML, tudo são caixas. Então isso é uma caixa. E o ponto de interesse da caixa, ele está bem aqui. Ponto de interesse que eu quero dizer é, quando eu colocar top 50%, ele vai querer pegar nessa posição aqui da caixa, tá? Então você imaginando a caixinha aqui, nessa posiçãozinha aqui da caixa, é o 50% que ele colocou e o left também, tá bem ali. Por isso que existe até uma estratégia que a própria inteligência artificial colocou, essa estratégia aqui, de você fazer um pequeno recuo de cima, né? Pegando 50% da caixa, tanto do top quanto da esquerda, tanto da esquerda quanto da direita. Meu Deus do céu. Tanto do top quanto, meu Deus. De novo, vamos tentar. Tanto do eixo vertical quanto do eixo horizontal, ele vai fazer um deslocamento de 50% para cá e de 50% para cá. Pronto, é isso. Que difícil conversar, não? Então é isso que ele tá fazendo, ó. Tá deslocando e deixando bem ao meio ali. Tranquilo? Vou colocar um cursor pointer nele também. Tá? Porque daí quando eu passar o mouse em cima, ele fica com cursor pointer. E aí, o que eu vou querer que ele faça? Tá? Eu vou vir para cá. Aqui no JavaScript, eu imagino então que eu coloque... Vou pegar aqui o const dragger. Document get element by id dragger. É o nome que nós colocamos nele. Aqui dentro, então, eu imagino que o dragger vai pegar o nosso estilo e a parte do left, né, ou seja, o eixo X, o eixo horizontal, que é o left, ele vai modificar. Aí eu vou colocar em template literals para usar um calc, eu vou calcular, né? Vou fazer um cálculo. Qual que é o cálculo? Pego o target value e coloco aqui uma porcentagem, aí significa que ele vai mover quando eu mover esse aqui. Ah, tá. Então o que eu vou mudar aqui? Eu vou jogar esse dragger para baixo, tá? Então, ou esse daqui para cima. Esse daqui eu vou colocar um z-index de 10, por exemplo. Então, o que acontece? O slider está por cima de tudo. Por cima de tudo, da imagem. Essa barrinha é só o desenho dele, mas ele está aqui por cima de tudo. Quer ver ele? Se eu tirar esse transparent, eu vou ver o slider todinho aqui, ó. Inclusive tem uma falhazinha. Deixa eu ver aquela falhazinha. Pode ser um margem como 0. Não foi bem isso. Left. Tá, isso não vai me incomodar tanto. Um outline também. Com 0. Acho que isso não vai me incomodar tanto, não. Eu consigo ver uma falha ali. Mas é só toque. Não vai atrapalhar. Você percebe que ele está por cima de tudo, né? Então quando eu deixo ele transparente, eu quero só ver essa linha ao meio. Como ele está por cima de tudo, aonde eu mexer aqui, eu estou mexendo nele, ó. Tá vendo? Estou mexendo nele.
ok? Mesmo estando um pouquinho fora, né, vamos colocar em fora, assim, entre aspas, eu tô mexendo nele, tá bom? É isso. Então, ó, ficou bem legal. O projeto é esse aqui, ele é um projeto que ele está adaptado. Ó, tá vendo? Ó? Se eu deixar ele grande ou pequeno, a única coisa que não está adaptado é o SVG ao meio aqui, né? Essa bolinha do meio. Mas tá tranquilo, ele tá bem tranquilo na questão da adaptação. E eu posso simplesmente ter uma imagem do jeito que ela é antes e do jeito que ela é depois. Um projetinho bem legal, bem tranquilo pra gente poder fazer aqui. E realmente, galera, conseguimos codar esse aplicativo aqui com a inteligência artificial. Saber usar a inteligência artificial como uma ferramenta de velocidade para você codar, de destrave de ideias, de perguntas, de trocar uma ideia, isso é muito bom para nós profissionais da programação. Para todas as áreas, a inteligência artificial está sendo muito legal. Só que tem que sempre ser usado com critério. Você precisa continuar estudando, você precisa continuar se aperfeiçoando para saber usar bem a ferramenta. A ferramenta não vai fazer nenhum milagre por você e ela nem é tão inteligente assim. Ela é legal, mas tem algumas coisas que ela fez errada. Pode ser por causa do que eu escrevi para ela? Sim, pode ser. Só que, qual que é a grande sacada? Use a ferramenta ao seu favor. Não precisa ter medo da ferramenta. Usa ela para ela poder te ajudar. Então, eu não sei quanto tempo eu gastei aqui, mas com certeza foi muito mais rápido de eu ficar fazendo tudo do zero, né? Com certeza. Então ele já fez boa parte do projeto para mim. Eu posso vir questionando algumas outras coisas, vendo o que eu quero mudar, como eu falei, né? Algumas coisas eu vim mudando aqui, vim mudando aqui e vim mudando aqui para chegar no resultado que eu estava esperando dessa aplicação. Mas pode ter certeza, a inteligência artificial ajuda muito a gente, então bora continuar estudando essa ferramenta e também estudando muito código, né? Sempre te convido, vamos participar do One da Rocket City, porque o One você tem todo o seu trajeto de estudo ali dentro, desde o zero até o mercado e depois do mercado você ainda tem como evoluir muito através do Ignite. Então desde o zero até o mercado você tem o Explorer, formação full stack, e o Ignite é o que ele vai te ajudar a ser, assim, muito bom mesmo, tecnicamente especialista em React, React Native ou Node.js. No mais, pessoal, lembra de terminar o seu projeto aí. Se você subir ele, né, sobe ele para o GitHub, é bem legal. Envia ele aqui para a comunidade, deixa ele guardadinho aqui, tá? Esse é o projeto número 29. Participe da comunidade, com certeza você vai encontrar outras maneiras de ter feito esse código. Alguém fez de uma outra maneira, alguém com certeza fez com várias coisas legais. Eu não duvido nada que alguém tenha até usado uma inteligência artificial de fato para fazer essa conversão de imagem. Não duvido, porque tem gente que faz umas coisas muito legais e você ainda pode acessar desafios anteriores aqui tranquilamente através do Plus da Rocket City. Então te vejo no próximo. Abração do Maicão. Tchau, tchau.